Agora é o quarto. Agora é a hora. Namoro. Não queria que tivesse esse tópico não, mas tem. Namoro. 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 Vamos ver quem entende esse texto. Cantares 8:4, o Cântico dos Cânticos. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que este queira namoro. Eu vou dizer qual que é o grande câncer da juventude cristã: os relacionamentos. Se a juventude está cheia de pecado, é por conta dos namoros. Se tem uma causa que tira jovem da igreja, é namoro. É namoro. O namoro, presta atenção, o relacionamento entre pessoas do sexo oposto é a coisa mais perigosa que você pode imaginar. Todas as tragédias da Bíblia vieram de relacionamentos. As tragédias que derrubaram os homens de Deus desse país vieram de relacionamento. As tragédias que derrubaram Jim Swaggart, um dos maiores evangelistas do século, relacionamento. Se você não se cuidar, relacionamento entre sexos opostos destrói a tua vida. Eu tenho um colega meu que é Polícia Federal. E ele tem uma arma, uma .50. Um negócio violento. Eu pedi para ver, ele falou assim, essa você não pode nem olhar que ela atira. Fica. Aí, quando ele foi me dar para eu pegar, mas pera, ele desarmou, tirou o pente dela e deu na minha mão. Agora você pode ver. De tão delicado. Por quê, pastor? Eu perguntei. Por quê? Ele, pastor Paulo, qualquer movimento errado com essa arma é fatal. Você pode se matar. Isso para um adulto. Você daria uma arma dessa para uma criança, mas não pode nem passar perto de uma criança. O namoro, fora do tempo, entre uma criança de 15 a 16 anos, é como pegar uma .50 e dar na mão de uma criança. É fatal. Ela vai estourar os miolos. Assim é o namoro, se não for preparado. Assim é o namoro. Olha o que a Sulamita diz em Cantares 8. Não desperta o meu amor até que se queira. Sabe o que é isso? Não desperte o meu desejo por outra pessoa fora do tempo. O grande problema não é você gostar de uma pessoa. O problema é que não está na hora de você gostar. A nossa sociedade está tirando a inocência da criança e do jovem. E cada vez mais cedo ele se interessa pelo sexo oposto. As ciências humanas ensinam qual é a hora exata de namorar. A psicologia fala. A hora que surgiu o desejo. A hora que surgiu o desejo no menino pela menina é a hora de namorar. A hora que surgiu o desejo na menina pelo menino é a hora de namorar. Só que isso acontece cada vez mais cedo na nossa sociedade. Por causa da malhação, das novelas, da cultura, da sociedade. Ela tira a inocência do jovem antes do tempo. A menina tem 12, 13 anos, 11, 10, ela já paquera menininhos dentro da igreja. Porque dentro da sala de aula onde ela estuda, ou nos canais de televisão, ela é incitada a gostar de outra pessoa, numa época que era para ela estar brincando de boneca, ajudando a mãe em casa. Então desenvolve um desejo pela atração do sexo oposto fora do tempo. Então vai entrar num relacionamento uma menina de 12, 13, 14, 15, 16, com um menino de 13, 14, 15, 16, que não tem estrutura psicológica, estrutura emocional, estrutura espiritual, nem biológica, nem física, para suportar o peso de uma relação. Aí o que acontece? Fornicação, sexo antes do casamento, frustração. O que acontece? Baixo rendimento escolar, crise dentro da família, porque a paixão aflorou e mexeu na estrutura daquele jovem.
não lê mais a Bíblia, não ora, não vem para a igreja, por conta de um namoro. Primeiro lugar que eu vou te ensinar sobre o namoro. Não existe essa palavra na escritura, namoro. Isso veio de 150, 200 anos para cá da cultura ocidental. Não existe namoro nas escrituras. Namoro é uma prática mundana, carnal, é uma prática ímpia. Se você procurar na escritura, principalmente na cultura oriental, um homem só se ajunta com uma mulher para o matrimônio. Tem pessoas que você aconselha, pastor, eu estou caindo com a minha namorada, eu fico excitado, o que eu faço? Isso, o que você faz? Você jamais poderia tocar nela se ela não fosse sua esposa. Você está caindo, jovens piedosos, santos, puros, não querem cair, mas não conseguem, porque estão num carro junto, estão se beijando, estão se abraçando. Beijar, abraçar, ficar só, é permitido apenas quando ambos são uma só carne. Sabe por que eles estão caindo? Porque eles estão fazendo coisas que só o casado pode fazer no tempo de solteiro. É impossível não cair. Qualquer homem que ficar a sós com uma mulher, qualquer pessoa que ficar com alguém do sexo oposto, vai ser tentado e atraído. Você só pode tocar numa mulher, só tocar num homem, se ele for seu marido, a sua esposa. Pode chiar, dar mortal carpado, fazer bico, nunca vi ninguém falar assim, mas está vendo agora. Como deve ser então, pastor? Presta atenção. O namoro, ou relacionamento, só deve iniciar, se o casal visa um matrimônio. Não existe namorar por namorar. Isso não existe na Bíblia. Você só se ajunta a mulher para o matrimônio. Se alguém está aqui com aliança prata, que agora é comum, se eu ver você, eu vou perguntar, que dia que você vai casar? Casar? Não vou casar não. Então por que você está namorando? O namoro, quando não visa o matrimônio, só tem um fim. Eu vou abusar do corpo dela e ela do meu corpo. Só para isso. É namoro por entretenimento, por diversão. É um namoro que não tem responsabilidade nenhuma. Só vai servir para você cometer lascívia. Está achando que pecado é só penetração, sexo? Pecado é lascívia. É incitar o desejo no outro que eu não posso saciar. Que eu não posso suprir. E está cheio de jovem cometendo lascívia na igreja. Porque o sexo é permitido só com casamento, mas como você incita a parte oposta, não pode saciar. Você fica fazendo a outra parte ter desejos, vontade, estímulos que não pode saciar porque não é casado. Lascívia. Então como deve ser feito? Você só pode pensar em namorar se você estiver pronto para casar. Não tem conversa. Pastor, eu estou gostando de uma pessoa. Se veio um rapaz para mim, estou gostando de uma pessoa. Primeiro, quantos anos você tem? 15. De jeito nenhum, não tem nem conversa. Vou sair da igreja, vai com Deus, Nossa Senhora, capeta atrás tocando viola. Pastor, eu estou gostando de uma pessoa. Gostar é pecado, de modo algum. Estou gostando. Então tá. Você estuda? Sim. Trabalha? Sim. Ok. Então você vai pensando em recursos para você casar. Tem um ofício, tem um dinheiro guardado, já se formou, está se formando, não tem problema. Chamamos a garota, vamos orar, estabelecer um período de oração para Deus confirmar. Confirmou? Sim. Namoro santo, não tem toque, não fica sozinho, vocês só vão se conhecer, porque precisa se conhecer também, né? Eu não posso, né? Eu casei com uma menina que eu sonhei, nunca vi ela. Está cheia aqui, né? Aleluia. Eu vou achar lá no congresso. Misericórdia. Vamos orar. Confirmando, o que acontece? Já dá a iniciativa para os preparativos do matrimônio. Então a pessoa começou uma relação, 6 meses depois ela está casada. Sabe o que acontece lá na nossa igreja? Entram no altar virgens, sem ter caído em pecado de fornicação, casados para a honra e glória do Senhor.
Eu vou dar o testemunho aqui. Os casais que eu acompanho, todos os casamentos, né, que eu fiz na minha igreja, de jovens, eu acompanhei a relação do namoro. Todos. Todos. Nenhum deles casou tendo caído em pecado. Nenhum deles. Todos os que eu acompanhei. Namoros santos, separados, visando o matrimônio. Mas depois que casar, meu filho, não tem problema não. Depois que casar não é pecado. Depois que o sexo é bom, puro e santo. Provérbios 5, desfruta com a mulher da tua mocidade. Agora, antes do casamento, pecado. Então é dessa maneira. Então qual que é a prioridade quando alguém quer namorar? Primeiro, tem que ter condição emocional, condição espiritual, condição psicológica, condição financeira para casar. Se você não tem isso e namora por namorar, é pecado de lascívia. Dentro de uma congregação jamais poderia existir. Jamais. Namorei 5 nessa igreja até namorar com o 6º. Isso é pecado, está rodada. Isso é prostituição. Meu irmão, a igreja que eu pastorei, todos que casaram, escuta essa. Namoraram com uma só pessoa e casaram com uma só. A primeira que namoraram foi a que casou. Nenhum caso da igreja, nenhum. Namorou 3 para casar com a 4ª, namorou 4 para casar com a 3ª. Isso não existiu. Quando iniciou um relacionamento é com aquela que vai casar. Então acho bom você escolher certo. Entendeu? Como é que eu estou na congregação e que ali já namorei, não virou nada, tem bafo. Aquele ali não existe isso. Isso é prostituição. Uma igreja que tem 5 que namorou com 3, 4 com 7, 8 com 12, e uma igreja inteira de ex-namorados com ex-namoradas, cometendo lascívia e prostituição entre si. Torna-se uma igreja impura. Aquela pessoa que você se achegar, é com ela que você vai casar. Aquele menino que você começar um namoro, é com ele que você vai casar. E pronto, e ponto final. Assim é, eu estou dizendo de fato verdadeiro, é assim na minha congregação. Assim deve ser o namoro. Não pense você que pecado é só a relação sexual. Se eu olhar para uma mulher e cobiçar, eu já adulterei com ela. Quem falou que eu preciso ir para a cama com a mulher? Amém?